Ela não ouviu a voz, nem aceitou o aviso. Não confiou no Senhor, nem aproximou do Senhor seu Deus. Seus chefes estão no meio dela como leões que rugem. Seus juízes são como lobos da noite, que nada guardam para a manhã seguinte. Seus profetas são jactanciosos e impostores. Jactanciosos naquela palavra de Deus desde aquele tempo, queria dizer que eles eram fanfarrões, autoritários. Então os profetas, eles eram dessa forma, considerados dessa maneira. Então, seus sacerdotes, profanadores de coisas santas e violadores da lei. O Senhor que reside no meio dela é justo, nada faz de errado. Cada manhã traz ele à luz a sua justiça, sem nunca falhar, jamais. O perverso, porém, não sabe o que é vergonha. Exterminei as nações, seus chefes ficaram atalentados. Devastei suas ruas, de tal modo que ninguém mais possa passar por elas. E suas cidades foram de tal forma arrasadas, que já não resta nelas um habitante sequer. Eu dizia, ao menos agora, temer-me-ás e aceitarás o aviso. A sua casa não será destruída conforme o que eu tinha decidido contra ela. Eles, porém, aplicaram-se ainda mais a perverter os seus caminhos. Por isso esperai-me, oráculo do Senhor, até o dia em que me levantarei como testemunha, porque resolvi congregar as nações e reunir os reinos, para descarregar sobre eles o meu furor, todo o ardor de minha cólera, porque toda a terra será devorada pelo fogo do meu ressentimento. Então darei aos povos lábios puros, para que o invoquem todo o nome do Senhor e o sirvam no mesmo espírito de zelo. De além dos rios da Etiópia virão os meus adoradores, meus filhos dispersos, trazem-me a sua oferta. Naquele dia não será mais confundida por causa de todos os pecados que cometeste contra mim, porque então tirarei do meio de ti fanfarrões arrogantes. Não te orgulharás mais do teu santo monte. Deixarei substituir no meio de ti um povo humilde e modesto, que por a sua confiança no nome do Senhor. Os que restarem de Israel se absterão do mal e não proferirão a mentira. Não se achará mais em sua boca língua enganosa, porque serão apacentados e repousarão sem haver quem o que inquiete. Solta o grito de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo a Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia, disse a Jerusalém, não temas, Sião, não se enfraqueça os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transporte de alegria por causa de ti e te renova o seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. Como no dia de festa, suprimirei os que te feriram, tirarei a vergonha que te pesa sobre ti. Exterminarei naquele dia todos os teus opressores. Salvarei os coxos, recolherei os dispersos. Farei deles um objeto de louvor, e de sua vergonha uma glória para toda a terra. No tempo em que vos reconduzir, no tempo em que vos recolher, porque farei de vós um objeto de glória e de louvor de todos os povos da terra. Quando eu tiver realizado a vossa restauração sob os vossos olhos, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Hoje a palavra é muito clara, na verdade, né? Desde terça-feira, desde esse tema. Não tenhas medo, o Senhor teu Deus está ao teu lado como um valente libertador. Para todos nós que acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso libertador, Ele é que nos salva,
Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos santifica e que nos cura. Hoje eu vi poucos, na verdade, entre nós, não sei por qual motivo, sem a palavra de Deus. E eu acho que em todas as pregações que às vezes eu ouço, em que a gente participa, em todos os momentos de oração, nada da minha boca, da sua, nenhuma profecia vai te levar ao céu, a não ser pela palavra de Deus. Então, a sua arma é a palavra de Deus, para todo canto que você andar, mas não para carregar ela só embaixo do braço. Eu queria iniciar essa palestra hoje, de uma certa forma, com o mundo atual hoje em que vivemos, o que nós estamos fazendo através do nosso Senhor Jesus para Ele. A palavra de Deus em João vem dizer: meu povo não sabe diferenciar o santo do profano. Às vezes a gente fala que a gente está cheio do Espírito Santo, mas que cheio do Espírito Santo é esse? Que às vezes, durante 12 horas de sua jornada diária, você fica 10 minutos com a palavra de Deus. Que cheio do Espírito Santo é esse? Que você vai para um grupo de oração e não traz a palavra de Deus. Então, devemos ser cheios do Espírito Santo através da palavra de Deus, porque é ela que cura, que liberta, que santifica, e através dela que em João 8 vem nos dizer: não se deixeis enganar, sem a santificação ninguém verá o Senhor Jesus. Ninguém. Se nós não sermos santos, não procurarmos santidade através da palavra de Deus, nós não veremos o Senhor Jesus. Isso é muito forte para nós, porque nós vivemos em um mundo em que nós frequentamos muito grupo de oração, frequentamos o ápice maior, que é a Santa Missa, mas às vezes a gente mesmo deve se questionar o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é a hora que você está com aqueles seus amigos lá da rua que não são cheios do Espírito Santo de Deus. São aqueles amigos seus carnais que você não fala de Deus perante a eles. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus quando você está em casa sozinha. Quando você está em casa, principalmente de frente à internet. O que você anda acessando? Várias coisas, principalmente, eu acho que não agrada os olhos de Deus. Essa semana eu vi uma mensagem muito forte, que por ano, eu não sei se vocês sabem, um estimativo, morrem por ano 50 milhões de pessoas por ano. A cada uma hora, de 7 horas, ou de 6 horas que eu cheguei do trabalho até 7 horas da noite, morrem 140 mil pessoas por ano. E quantas dessas pessoas não estão indo para o inferno? Nós às vezes não falamos tanto do inferno como deveríamos falar. A palavra de Deus, a palavra que se dirige mais, que tem mais na Bíblia, se diz inferno. E não foi eu que disse, foi o nosso Senhor Jesus Cristo que mais proclamou a palavra inferno na palavra de Deus. Se nós estudarmos, você vai saber que a palavra que contém mais na palavra de Deus se chama inferno. Ele vem nos alertar o tempo todo. Se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio para convencer do pecado e te levar à salvação. Então, o Senhor Jesus vem nos dizer hoje nessa palavra, essa palavra forte. Nós, a maioria das vezes, saímos para o grupo de oração, nós temos vergonha de clamar o som do Espírito Santo. Nesse versículo, aqui ó, no versículo 18, como num dia de festa, suprimirei os que te feriram e tirarei a vergonha que pesa sobre ti. Quantas vezes eu fui em várias festas mundanas, pulava, dançava, cantava, sem vergonha daquela multidão que estava ali. Às vezes eu cantava as músicas que eles estavam cantando lá sem problema algum, sem vergonha nenhuma. Mas às vezes, para falar de Deus, para falar com uma pessoa que às vezes ela está precisando daquela palavra, você se repreende, você não fala. Que Deus é esse que vem falar na palavra hoje no tema? Não tenhas medo, eu estou contigo. Eu sou o teu Senhor. Que Senhor é esse que eu não posso falar para o irmão? Aquele que mais precisa. Nós temos que clamar essa unção, essa misericórdia.
do Senhor. E hoje essa palavra é bem clara. Hoje, do jeito que eu lhe perguntei, quem quer largar os vícios, que não consegue, mas não quer ter vida de oração, não quer ter vida de renúncia, não quer ter vida de cruz, não quer carregar o Evangelho, de uma certa forma. Uns dias atrás, eu fiquei indignado comigo mesmo, principalmente no Kairos, que temos que partilhar, principalmente nessa palavra. Teve um momento das tendas, e em um momento das tendas é um momento de reflexão em que você ouve a palavra de Deus, você fica o dia todo em oração, você fica o dia todo louvando ao Senhor, e você vai expor aqueles testemunhos maravilhosos que Deus transforma a vida do miserável, como todos nós somos. E eu vi 2 testemunhos que me fez eu pensar e refletir mais ainda da palavra de Deus, o que eu tenho feito para Deus ultimamente, o que eu tenho buscado essa santificação para mim. E eu vi uns testemunhos maravilhosos, cada um que você via, aquele mundo perdido, usuários de drogas, você via que quase a maioria das vezes, para a sociedade, a palavra certa é aquele, não tem mais jeito, né? Mas para Deus, eu sirvo esse Deus e garanto que qualquer um deles serve esse Deus do impossível. Serve ou não serve? Serve. Pois nós servimos esse Deus que faz o impossível acontecer. E no meio dessas tendas, teve um que ainda citou e falou assim, eu já tenho 1 ano que eu não bebo mais, graças a Deus. Eu me orgulho disso porque quando eu vi um irmão que estava lá no Kairos também, que eu queria partilhar com vocês, ele tinha um irmão que estava lá no Kairos que ele foi usuário de drogas. Ele tanto usava como ele traficava. Ele traficava cocaína e vendia também. E cheguei, já trabalhei com ele por muito tempo, mas a gente saía às vezes para beber, você saía para essas festas mundanas, de uma certa forma. E foi através dele, do testemunho dele, ele de uma certa forma ele foi impactado pela unção do Espírito Santo. O Espírito Santo fez um renovo na vida dele, que ele, para aos olhos de nós humanos, não tinha mais jeito, ele não tinha mais salvação. Mas Deus foi lá e ele deixou Deus entrar na vida dele. Deus fez uma renovação tão grande na vida dele que ele transmitia isso sem precisar falar alguma coisa para ninguém. E foi através dele que eu fui tocado. Eu cheguei em casa um dia angustiado, agoniado, e Deus me fez o despertar e fui atrás dele. É como se você falasse assim, rapaz, eu quero isso aí que você está vivendo também. Eu não quero viver mais nessa vida mundana. Eu quero essa unção, o que Deus te dá eu também quero. Aí ele falou, você quer, então vamos. É assim. E nós fomos, a primeira vez eu fui para o grupo da Pastoral Familiar, comecei a participar sozinho, minha esposa trabalhava no período também, esse período da noite. E comecei a frequentar. E diante dessa situação, para você dar honra e glória ao Senhor Jesus, ele ser cheio do Espírito Santo, ele saía para evangelizar, ele saía para pregar. E o primeiro presente que ele me deu foi essa Bíblia. É onde eu carrego a palavra de Deus. Ele me deu até com a dedicatória aqui que eu guardo. E tão grande foi a alegria de vê-lo no Kairos dessa última vez, que ele também não estava podendo ir. Mas meu coração encheu de alegria, porque vale a pena você proclamar a palavra de Deus. Isso que faz valer a pena. Você encontrar um irmão no meio da rua, porque para mim estar aqui hoje, a maioria das vezes possa ser que seja fácil. Não é fácil, mas de uma certa forma é fácil, porque para pregar, proclamar a palavra para quem vive é fácil. Eu quero ver você ser cheio do Espírito Santo, eu quero ver você proclamar a palavra de Deus para aqueles que não vivem, para aqueles que estão lá fora precisando de uma palavra, e a maioria das vezes a gente não tem nem coragem de falar. Porque eu ligar para Johnny, eu ligar para Ana, eu ligar para qualquer um, Elisa,
com a minha esposa, falar bom dia, seja cheio do Espírito Santo, que Jesus te abençoe, Jesus te ilumina. Isso é a maior facilidade do mundo. Mas quantos contatos no celular você tem? Quantos contatos você vê ao vivo durante o dia todo e você não proclama essa palavra? Esse Deus vivo que habita no teu coração, esse Espírito Santo que queima, que a gente estava louvando aqui agora, às vezes não vale de nada. Nós estamos sendo, de uma certa forma, como se fossem falsos cristãos. Porque proclamar, do jeito que eu estou lhe falando, proclamar a palavra, para quem vive, é fácil. E hoje eu apresento, igual eu te falei, essa tese de 140 mil pessoas morrendo por hora. Às vezes é essas almas que você tem que alcançar. Essas almas que estão perdidas no mundo das drogas, no mundo da bebida. Mas às vezes não podemos dar muita brecha a Satanás, ouvido Satanás. Por isso que estamos tendo que estar em contato diariamente, a todo instante, a toda hora com a palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás tem se levantado e ele não é besta. Ele tem se levantado às vezes em grupo de oração, podando em grupo de oração. E nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus. Se hoje aqui é um grupo de oração, você tem que viver da palavra, você tem que caminhar com a palavra de Deus. Nós estamos aqui para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao demônio. Aos dois você não pode servir. Você às vezes fica contando as horas para vir no grupo de oração, mas conta as horas também para acabar o grupo de oração, para assistir a novela. Isso é coisa de Satanás. Em minha casa eu posso proclamar. Lá em nossa casa nós não assistimos novela. A maioria das vezes a gente não assiste programa que faz a gente esvaziar-se de Deus. Quem nos conhece também, a maioria das vezes, nós temos nossas fraquezas, nossos deslizes. Sou falho também, mas eu quero proclamar essa palavra. João 8,32. Não se deixe enganar. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor Jesus. Então, às vezes nós não devemos deixar enganar. Essa semana um irmão proclamou, outro irmão também, de Deus, e foi dizer a ele: irmão, eu vou sair do meu ministério a qual eu exerço. E esse outro irmão falou assim para ele: por que você vai deixar o seu ministério, irmão? Ah, porque ultimamente não está dando para me servir muito, porque eu estou trabalhando demais e não está dando, porque o trabalho está muito corrido. A palavra de Deus é clara. Se envergonhares de mim, eu também envergonharei diante de meu Pai. Eu acho que ninguém aqui quer ser envergonhado por Jesus. Quer ou quer? Não. Nós queremos ser cheios da graça dele, nós queremos ir para a glória dele. Então, nós devemos fazer por ele e para ele. E esse outro irmão chegou para ele e foi falar para ele assim: meu irmão, só tem dois caminhos. Ou você serve a Deus ou serve o demônio. Porque se você sair, eu lhe garanto que você não vai ser cheio do Espírito Santo, não. Porque lá fora, o mundo está aí te oferecendo milhares e milhares de coisas ao tempo todo, querendo que você se contamine. É poucos que estão ao teu lado ali para te encher da glória dele a todo momento. Você às vezes convive com muitos por fora que às vezes lhe esvazia de Deus. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo, que você tem um vício do álcool, que você vive passando na porta do bar? Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo dessa maneira? Meu irmão, passe 2, 3 quadras por trás, que senão você não vai conseguir. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se aquele cara que usa droga contigo, você tem um contato de 10 no telefone? Vai tirando, meu irmão. Senão você não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo dele, não. Se você, meu irmão, vive na pornografia, vive vendo coisas na internet que te esvazie das coisas de Deus, tire a internet da tua vida. Limite o máximo possível. Porque você só pode ser cheio do Espírito Santo quando você se entrega, quando você busca, principalmente estudar. Você já viu passar de ano sem estudar? Eu acho que ninguém aqui passou de ano. Todo mundo entra na escola, passa de uma série para outra e assim vai. A palavra de Deus também. Temos cursos, temos a teologia, temos estudos
sobre o que é orar em espírito, pois nós devemos procurar para não estar blasfemando contra a palavra de Deus. Nós devemos buscar e estudar para sermos instruídos e nutridos pela palavra. Amém? Amém. No final, para produzir um texto, mas ainda estamos na nossa palestra, mas no final eu quero que vocês ouçam um texto que eu elaborei, as 4 maneiras para nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque nós devemos estudar a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus, principalmente proclamar a palavra de Deus. Em nenhum momento nós vivemos tanto nesse mundo como no mundo espiritual. Se a gente for pegar aqueles apóstolos, essa semana eu estava lendo sobre o apóstolo João. Ele era um homem comum igual a qualquer um de nós. Ele era humano. Ele falhava também. Mas ele queria ser cheio do Espírito Santo. Ele não queria trair a palavra. A todo canto do mundo ele proclamava a unção do Espírito Santo. O Deus vem falar hoje: não temas, eu estou contigo. A primeira dificuldade que a gente passa, a gente não clama a Deus. A gente murmura. O ser humano, a maioria das vezes, todos nós somos falhos, principalmente porque reclamamos mais do que agradecemos. Meu irmão, se você está precisando de um emprego, quem te dá emprego é a palavra. É Deus que te sustenta. Se você está procurando obter sucesso, principalmente espiritual, quem te dá é a palavra. O sustento é a palavra. Não vai ser Facebook, não vai ser WhatsApp, não vai ser a internet o tempo todo, não vai ser a televisão, não vai ser aqueles colegas teus da tua escola, não vai ser aqueles teus amigos do trabalho que te vai dar instrução, não. É a palavra de Deus. É isso aqui que vai te sustentar o tempo todo. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você é cheio da graça dele, mais você é cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então proclame a palavra de Deus. Quanto mais forte for, mais ela vai chegar ao teu coração e ao coração de quem você está levando. Então temos que proclamar essa palavra de Deus sempre. Hoje eu fiz essa tese e eu também vi outro irmão proclamando, um irmão católico, Moisés Rocha, acredito que vários aqui conhecem ele também. Ele é um homem de fogo da comunidade João Batista. Essa semana eu estive vendo uma palestra dele, ele falando que a maioria das vezes, antigamente, tinha essa dificuldade de muitos cristãos dentro da igreja não darem oportunidade aos jovens. Era aqueles que ele fala ainda na palavra, aqueles tiranossauro rex, que não queria dar oportunidade a ninguém a crescer, não queria deixar ninguém proclamar a palavra de Deus, porque a palavra era limitada, como naquele tempo que os padres vendiam um pedaço de madeira com uma cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Errado. Mas a partir de hoje nós temos estudos, nós temos toda a imensidão hoje de coisas que nós podemos pesquisar, o nosso catecismo, principalmente para nós sermos cheios, para nós proclamarmos essa palavra de Deus na nossa casa. Porque, como eu já disse, na nossa casa, onde a gente deve mais evangelizar, é onde o inimigo ultimamente tem mais atacado, destruindo as famílias, levando para as casas de vocês as ruínas, que é traição, a bebedeira, a droga, a prostituição, a tecnologia, porque a tecnologia não é ruim, mas de maneira abusiva e excessiva, ela se torna mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Porque se a gente não se policiar, você hoje pode estar aqui ou sair na unção, na glória, na graça, para a honra e glória dele. Mas você pode chegar ali daqui a pouco você cair. Então, por isso que devemos ser cheios do Espírito Santo, cheios da graça dele. Amém? Amém. Quero fazer esse estudo rapidinho aqui com vocês. Glória a Deus.
É um estudo que eu, elaborando também, de uma certa forma, esse estudo, que são 4 passos. A gente tem que estar atento o tempo todo, vigiando, porque em João também vem dizer, Satanás simulava os dons também do Espírito Santo, porque ele veio para enganar, ele veio para destruir. Então, se a gente não estiver firme na palavra de Deus, ele vai te enganar. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai decidir, você não vai saber o que é santo ou o que é profano. Então, para você saber o que é santo, o que é profano, você tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra dele, cheio da glória dele. Amém? Amém. A carne deseja, que é o contrário ao Espírito. E o Espírito é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês fazem o que vocês desejam, que é pela carne. Não importa quanto tempo caminhamos para Deus, a nossa natureza carnal nunca melhora. Pois, mais que queiramos, nunca nos tornamos parecidos com Jesus. Por mais que queiramos, nunca nos tornamos parecidos com Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que devemos crucificar diariamente a nossa carne. E com as nossas paixões e desejos. Devemos crucificar. Através de quem? Através da palavra de Deus. Assim você consegue crucificar. Até o apóstolo Paulo, como eu já disse antes, admirado por todos, sofreu por quem lutar contra a carne. E como ele conseguiu vencê-la? Se enchendo com o Espírito Santo. Ele disse, na continuação do texto que lemos no início, mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Os que pertencem a Cristo Jesus Cristo crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mas você pode pensar, mas Paulo era fácil, pois ele era um homem de muita fé. Mas nós também temos fé em Deus. Ou vocês não têm fé em Deus? Tem ou não tem? Porque eu tenho a fé em Deus da mesma maneira que Paulo tinha. Por mais que eu tente, eu não consigo ter o estilo de vida como ele. Mas aí você se engana. Paulo era tão humano quanto você. E pode ter certeza que a mesma dificuldade em matar sua carne como nós temos, Paulo conseguiu também. Você também consegue ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso você precisa agir. E eu falei que eu ia falar os 4 passos para você ser cheio do Espírito Santo dele. Primeiro, lembre-se que Satanás nunca tira folga. Esse é o primeiro. Satanás nunca tira folga. A Bíblia diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele nunca tira folga. Não se engane, o diabo está sempre te rodeando, esperando você pisar na bola uma única vez para poder agir. Como tem sido com sua atitude no trabalho? Você tem sido uma pessoa honesta com seus amigos e familiares? E que tipo de site você abre no seu computador? Que tipo de programa de televisão você anda assistindo? Sabe que o inimigo está de olho em tudo que você faz. Então você precisa proteger pela palavra de Deus. O inimigo, Satanás, nunca tira folga. Esse é o primeiro. O segundo, identifique que o pecado que você mais comete. Identifique o pecado que você mais comete. O apóstolo Paulo nos recomenda, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Está em Tiago 1, 14 e 15. Para que identificar o pecado que mais cometemos? Porque a área da nossa maior fraqueza é aquela que seremos mais atacados. Então faça um exame de consciência o quanto mais antes, para que o inimigo não
perca essa influência e não faça você cair em tentação. Esse é o segundo. O terceiro, mantenha seu tanque espiritual sempre cheio. Você já ouviu um carro com um tanque de combustível apenas na reserva? Ele anda, mas quando menos se espera, o carro para no meio do caminho. Assim é com a nossa vida espiritual. Para caminhar com o nosso tanque espiritual sempre cheio, para que não tenhamos surpresas desagradáveis no meio do caminho, como podemos ser abastecidos pelo poder do Espírito Santo? Ouvindo, cantando louvores, lendo, meditando a palavra, indo à igreja, fazendo bem ao próximo, proclamando principalmente a palavra de Deus. E o nosso quarto, caminhe na força de Deus e não na sua. A luta no nosso dia a dia acaba. Não. Sempre quando vencemos um problema, outro aparece para nos tirar a paz. Porque quem pensar aqui, está aqui nesse grupo hoje, estamos clamando a unção do nosso poder Jesus Cristo. Ele já se faz presente no meio de nós. Se nós pensarmos que nós vamos sair daqui e nossos problemas vão acabar, estamos bastante enganados. É o que diz a palavra. Quando acaba um problema, aparece outro, para nos tirar a nossa paz. Mas o poder de Deus, somado à sua escolha e obedecer à sua palavra, é continuar lutando, te encherá do poder do Espírito Santo e te levará à vitória. Por isso não queira fazer nada com as próprias mãos e confie no Senhor. A palavra de Deus aqui diz para você ler Provérbios 3, de 5 a 7. Provérbios 3, de 5 a 7. Estamos encerrando a nossa palavra do Senhor, a nossa pregação. Mas antes de terminarmos a nossa pregação e a palavra do Senhor, eu queria meditar o último acontecido que eu ouvi também, nesses últimos dias, que nos mostra